Oiê, seja muito bem-vindo ao meu podcast. E aí, bora pra história? Imagina viver uma vida inteira com um impostor. Um mundo de mentiras tão bem construído que por quase 2 décadas ninguém desconfia. Agora imagina o que acontece quando essa farsa começa a desmoronar. Hoje, no Bora pra História, eu vou te contar sobre Jean-Claude Roman, um homem que enganou todos ao seu redor, até que em um ato desesperado cometeu crimes terríveis para proteger a sua falsa identidade. Prepare-se para uma história que mistura fraude, tragédia e uma mente profundamente perturbada. Jean-Claude Roman nasceu na França, em 1954. Desde jovem, ele era visto como um estudante promissor, alguém com um futuro brilhante. Em 1971, começou a cursar medicina, mas aqui a história toma um rumo inesperado. No segundo ano da faculdade, ele abandonou os estudos, mas decidiu que ninguém saberia disso. Senhor! Ele manteve a aparência de um estudante aplicado. E quando chegou o momento em que deveria se formar, ele inventou que havia conseguido uma posição de prestígio na Organização Mundial da Saúde, OMS, em Genebra. Essa mentira seria a base da sua vida por quase 20 anos. Roman convenceu a todos de que era um médico e pesquisador respeitado. Ele usava sua suposta posição na OMS para justificar longas ausências e evitar perguntas sobre o seu trabalho. Para sustentar a sua vida, ele montou um esquema fraudulento. Convencia familiares e amigos a investirem dinheiro com ele, prometendo rendimentos altos. Na verdade, ele gastava tudo para manter a sua fachada. Ele era visto como um homem exemplar, casado com Florence, pai de 2 filhos, respeitado por amigos e família. Mas sua vida era um castelo de cartas prestes a desmoronar. No início de 1993, Roman percebeu que a sua farsa estava chegando ao fim. Sua amante começou a questioná-lo, exigindo explicações sobre a sua vida profissional. Ao mesmo tempo, ele enfrentava dificuldades financeiras e o risco ainda de ser desmascarado. Foi então que ele tomou uma decisão terrível. Em 9 de janeiro de 1993, Jean-Claude Roman assassinou sua esposa Florence com um rolo de amassar. Depois, matou seus 2 filhos enquanto dormiam. Na manhã seguinte, viajou até a casa dos seus pais, onde também os assassinou a tiros. Por fim, tentou matar a sua amante, mas ela conseguiu escapar. Após os crimes, Roman voltou para casa, espalhou gasolina na casa toda e ateou fogo, tentando se suicidar. Mas ele sobreviveu e foi resgatado pelos bombeiros, apenas para ter seus crimes revelados. Em 1996, Jean-Claude Roman foi julgado e condenado à prisão perpétua. Durante o julgamento, ele mostrou pouca emoção e não conseguiu explicar claramente por que havia mentido por tanto tempo. Especialistas descrevem-no como um mentiroso patológico, alguém incapaz de viver com a verdade da sua própria mediocridade. Em 2019,
ele foi liberado após cumprir 26 anos de prisão, gerando revolta entre os familiares das vítimas e na opinião pública, obviamente. A história de Jean-Claude Roman é um exemplo extremo de como uma mentira pode se transformar em um desastre. Ele não apenas destruiu a sua própria vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Sua farsa não foi apenas uma busca por atenção ou status. Foi um reflexo da sua mente que era profundamente desequilibrada e incapaz de lidar com a realidade. Tá, mas o que nos faz mentir? Será que é o medo de não ser suficiente? Ou no caso do Roman, a incapacidade de aceitar o próprio fracasso? No fim, sua história nos faz refletir sobre os limites da ilusão e as consequências devastadoras que ela pode vir a ter. Já pararam para pensar nisso, gente? E aí, galera? Gostou do episódio de hoje? Eu fiquei chocada, gente. Compartilhe a sua opinião comigo nas redes sociais. E fique atento, porque na próxima semana trago outra história real que vai te deixar pensando por dias. Até lá, lembrem-se, nem todas as mentiras podem ser escondidas para sempre. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.